explicação, tá? Bom dia para quem vai assistir a gravação. Nós vamos continuar de onde paramos na aula passada, falando sobre ácido base e paramos nas classificações das bases, tá? Então, a gente vai começar por aí. Então, bora. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ai, meu Deus. Tá, então vamos lá. Então, na aula passada a gente falou sobre a classificação dos ácidos, explicamos, falamos sobre ionização, dissociação, falamos sobre várias questões, né? E aí a gente parou aqui nessa parte que eu já tinha explicado sobre as classificações dos ácidos e agora a gente vai começar sobre as bases. Então, vamos lá. Na classificação das bases, a gente tem, entre aspas, parecido com os ácidos, porque assim, são classificados também em relação ao oxigênio, que os ácidos também são classificados assim, tá bom? Só que muda um pouquinho a nomenclatura, muda um pouquinho o jeito de ver, tá bom? Então, primeiro, vamos falar sobre o número de hidroxilas. O número de hidroxilas nada mais é o OH, certo? E por que eu falei sobre o oxigênio? Porque aqui tem um oxigênio e um hidrogênio, certo? Então, as bases, elas são classificadas também em relação à quantidade de hidroxilas que tem nela. Então, se ela tem só uma hidroxila, por exemplo, o KOH, o NaOH, o NH4OH, tá vendo que só tem umazinha hidroxila aqui? É representada e chamada como monobase, tá? Se tem dois OHs, então se tem aqui CuOH2, ferro OH2, cálcio OH2, chamamos de dibase, tá? E quando ela tem 3 hidroxilas, chamamos de tribase. Só para explicar novamente, gente, esses números aqui que eu coloco do lado, assim, era para eles estarem escritos, por exemplo, embaixo, tá? É por conta da configuração do Canva que eu não consigo colocar. Por isso que eu coloco assim, tá bom? Esse NH4 aqui também é pra estar embaixo, mas aqui dá pra entender, né? Só explicar pra deixar claro. Então, referente às hidroxilas, se a gente tem uma é monobase, se temos 2 dibase, se temos 3 tribase, tá bom? Quanto à solubilidade das bases, então, a gente tem, na nossa tabela periódica, a gente tem, deixa eu pôr aqui minha tabela, a gente tem as famílias, né? Quando a gente estudou lá na aula de tabelas periódicas, a gente apresentou todas as famílias. Então, a família 1 é a família dos alcalinos, a família 2 é a dos alcalinos terrosos, a 3 é a do boro, a 4 do carbono, a 5 do nitrogênio, a 6 do calcogênio, a 7 do halogênio e a 8 dos gases nobres. Lá nos slides da tabela periódica, eu descrevi todas para vocês, tá? Então, para lembrar, deem uma olhadinha lá. Então, quanto à solubilidade das bases, a gente faz referência a essas famílias. Lembra que a família é aquela, por exemplo, a gente olha na tabela periódica, é aquela que fica em pé, certo? Então, família é tudo que está em pé e os períodos são todos que estão deitados, tá? Mas as famílias, elas são as que estão em pé. Então, as bases que são solúveis, tá? Elas são da família 1A, então todos os elementos da família 1A. O hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, tá? Então, todos os elementos da família 1A são solúveis. Ah, professora, mas como assim? Porque o lítio não é uma base, tudo bem, mas é que, por exemplo, seria lítio OH ou lítio OH2, entendeu? Então, quando passa a ser transformado para uma base, a gente entende como solúvel, tá? E o NH4+, que é uma exceção, mas ele também é solúvel, ele não está dentro da família 1A,
mas ele também é solúvel quando é misturado com OH, tá bom? Pouco solúvel é a família 2A. Então, é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, tá bom? Então, ele é solúvel, mas ele é um pouquinho. Então, muito solúvel é a família 1A, e pouquinho a família 2A. E insolúvel, que não se dissolve, são os demais. Então, da família 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, a base, ela tem essa classificação referente à solubilidade. A base também tem referência quanto à força, assim como os ácidos. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar ou no chat, tá? Ou no... pode abrir o microfone e perguntar. As bases, elas também são classificadas referente à força, tá bom? Então, a força da base, ela é medida pelo seu grau de dissociação, parecido com os ácidos. Só que lá nos ácidos, a gente mede a força dos ácidos através do grau de ionização. Aqui é através do grau de dissociação, tá bom? Então, eu tenho essa formulinha aqui, que é o alfa, que é o número de moléculas dissociadas, dividido pelo número de moléculas dissolvidas, tá bom? Então, lembre-se, para a classificação dos ácidos, a gente tem o grau de ionização. E para a classificação das bases, a gente tem o grau de dissociação, tá bom? Então, a gente vai entender aqui um pouquinho sobre os tipos de base e sobre as forças. Então, as bases dos metais alcalinos, ou seja, da família 1A, certo? Elas são fortes e solúveis. Lembra que a gente comentou no slide anterior que a família 1A era bem solúvel? Então, os metais alcalinos, que é a família 1A, são muito fortes. A força da base é muito forte. Os metais alcalinos terrosos, que são a família 2A, que também a gente comentou lá em cima, no slide anterior, elas são fortes também e são parcialmente solúveis, que é o que eu tinha colocado lá, que era pouco solúvel. Exceto o magnésio, que é fraca. Então, eu tenho na família dos alcalinos terrosos o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Então, desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, desses 6 elementos, apenas um, que é o magnésio, tá? É fraco. O resto são bem fortes, tá bom? E as demais bases, que é o que eu falei, que são as outras famílias, a família 3, 4, 5, 6, 7 e 8, elas são bem fracas. Na verdade, a família 8 não entra nessa classificação, né? Porque a família 8, ela é dos gases nobres, tá bom? Então, da família 3 a 7, são fracas e parcialmente insolúveis, que é o que a gente comentou lá no slide de cima. Então, recapitulando, para ácido, a gente determina a força através da grau de ionização e para base, através do grau de dissociação. As bases fortes, elas são da família 1A, ou seja, metais alcalinos. As bases também fortes, com exceção, que é o magnésio, 2A, alcalinos terrosos. E o resto, da família 3 a 7, são fracas, tudo bem? Tudo bem até aqui? Que agora a gente vai falar sobre nomenclatura, tanto de ácido quanto de base. Tudo bem, gente? Bom, tá, tudo bem, então, ninguém respondeu, tudo bem. Vamos falar, então, sobre a nomenclatura dos ácidos. Bom, a nomenclatura dos ácidos, a gente começa com os hidrácidos. O que eram os hidrácidos que eu expliquei lá nos slides sobre a classificação? São aqueles que não possuem oxigênio, tá? Então, para esses, a gente vai colocar o ácido, né, para formar o nome. Então, a gente coloca ácido, nome do elemento, hídrico, certo? Então, vamos ver o exemplo, porque eu falando assim, né, fica muito vago. Vamos ver um exemplo, então. Por exemplo, os hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio. Então, vamos ver aqui esse HF. Na nomenclatura seguinte aqui que a gente apresentou, eu vou escrever ácido
Vou escrever o nome do elemento. Olha aqui, então, ó. Tá vendo que eu tô cortando aqui, ó? Essa parte aqui, ó, flúor. HF, o F é o flúor, certo? Então, eu vou pôr o nome do elemento e vou colocar a terminação hídrico. Então, ficou ácido fluorídrico, certo? HCl, ácido clorídrico. Ah, professora, mas aqui o cloro a gente teve que tirar o O. Tudo bem, é porque não tem como ficar cloro hídrico, tá? Aí é só um ajuste de nomenclatura mesmo. Mas é assim a regra: ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Então fica ácido clorídrico, ácido bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico. Isso para ácidos que não têm oxigênio, ok? Então, para hidrácidos, ácido, tananã, hídrico, ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, ok? Já para os ácidos que possuem oxigênio, ou seja, os oxiácidos, então esses aqui eles têm, né? Tem oxigênio, certo? A gente vai pegar a nomenclatura parecida, tá? A gente vai colocar ácido, vamos colocar o nome do elemento e a terminação ela é que muda, então fica ico. Então, no sem oxigênio fica hídrico e no com oxigênio fica ico. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Então, eu tenho aqui HNO3. Então, tá vendo que eu tenho oxigênio aqui, né? Então, eu vou colocar o ácido, o nome do elemento, no caso, nitrogênio, certo? A gente começa com o nitrogênio aqui, ó, tá? Opa, fiz errado, deixa eu apagar. Não, vou apagar. É só colocar o R aqui junto, tá? Desculpa. Então, a gente colocou o ácido, o nitri do nitrogênio e a terminação ico. Então, ficou ácido nítrico. O HBrO3 também tem oxigênio. Ácido brômico. H2CO3, ácido carbônico. Tá vendo, ó? Ico, ico. H3BO3, ácido bórico, ico. Ácido clorídrico, tem o ico no final. Ácido iodídico, iódico. Nossa, isso. Ácido iódico tem o ico no final. E ácido sulfúrico também tem o ico no final, tá bom? Então, para os oxiácidos, que são aqueles que possuem oxigênio, a terminação é a que muda. Então, hidrácidos a gente coloca o hídrico e e oxiácidos a gente coloca o ico. Isso, tá bom? Ainda assim, nos oxiácidos, a gente tem algumas... não é exceção, por exemplo, a gente pode colocar o nome... Então, se a gente tem mais de um oxigênio, por exemplo, a gente vai colocar a mesma nomenclatura, tá vendo? O ácido e o ico no final, tá? Só que a gente vai colocar esse per no começo. Então, por exemplo, a gente vai colocar... deixa eu pensar em um. A gente pode falar, acho que todo mundo já ouviu falar, do ácido perclórico. Então, o que é o ácido perclórico? É o ácido que ele tem, por exemplo, assim, a gente vai pegar o ácido clorídrico, que é o com cloro, e vai ver quantos oxigênios vamos supor, ele tem. E aí, quando eu adicionar mais um oxigênio, eu coloco, a partir de então, a nomenclatura vira ácido perclórico, tá bom? Quando eu tenho menos de um oxigênio, eu vou ter ácido, o nome do elemento, oso. Então, eu posso colocar ácido cloroso, vamos supor, vamos usar o exemplo do cloro, tá? Então, aqui ácido perclórico. E quando eu tenho menos um oxigênio, que no caso assim, eu tirei o oxigênio da molécula, eu ponho a nomenclatura, troca o oso aqui pelo ico, certo? E eu fico com ácido cloroso. É estranho, mas é assim, tá bom? E quando eu tenho menos 2 oxigênios, eu fico com ácido hipocloroso, tá bom? Então, quando for negativo assim, quando for tirar, tá? Então, quando eu tiro, eu coloco a nomenclatura oso. E quando eu adiciono, eu coloco a nomenclatura ico, tá bom? Então, vamos ver um exemplo.
HNO2, ácido nitroso. Então, hidratação é a quantidade de água que a gente tem, tá? Então, a gente utiliza esses sufixos, né, para colocar aí quando a gente tem a classificação através do grau de hidratação, tá? Então, quando eu tenho ácido orto, eu tenho um maior grau de hidratação. Então, por exemplo, ácido, uma retirada de uma molécula de água do ácido orto. Então, se aqui eu tenho duas, no ácido meta eu vou ter só uma, certo? E o ácido piro, de duas moléculas de ácido orto, retira-se uma molécula de água, tá? Então, vamos ver os exemplos aqui, que, claro, sempre fica mais fácil. Então, eu tenho aqui, ó, no H3PO4, certo? Eu vou ter um ácido ortofosfórico, que eu tenho um grau elevado de hidratação aqui. Por quê? Eu tenho 3 Hs e 4 oxigênios. E aí, se eu fizer a quebra dessa molécula, eu consigo ter bastante água aí. Daí, se eu tirar uma água desse ácido ortofosfórico, ele já fica aqui, ó, um HPO3, certo? Ah, professora, mas como assim? Eu tirei 2 Hs, porque a água é H2, certo? E eu tirei um oxigênio, porque só tem um oxigênio na água, tá? Então, a gente passa de ortofosfórico para metafosfórico, tá bom? E o piro, né, que vamos falar aqui, que eles colocaram o exemplo multiplicando a molécula por 2, porque a gente precisa tirar 2 águas para transformar em piro, certo? Aí, para dar o exemplo, eles multiplicaram a molécula por 2. Então, se eu tenho esse H3PO4 multiplicado por 2, ele ficaria H6PO2O8, certo? Aí, eu tiro uma molécula, aqui tá escrito uma molécula só, mas na verdade eu tenho que tirar 2 moléculas de água para ele se tornar um ácido pirofosfórico, tá bom? Então, quanto à hidratação, quando eu tenho muita água, eu tenho orto, quando eu tenho a retirada de uma molécula de água, eu tenho meta, e quando eu tenho uma retirada de 2 moléculas de água, eu tenho piro, tá? Então, orto, meta, piro. Orto completo, meta menos 1, piro menos 2, tá? Então, aqui, ó, orto é completa, meta menos 1 e piro menos 2. Isso aqui é as moléculas de água, tá? Então, o orto é completa de água, meta é menos uma molécula de água e o piro é menos 2 moléculas de água. Tudo bem? Vou continuar, tá bom? Daí, a gente tem a classificação em relação aos ânions. Então, se eu tenho um ânion ácido, eu vou ter o ácido, certo? Com aquela explicação das terminações que eu expliquei aí pra vocês. Então, se eu tenho hidrácido, eu tenho hídrico. Se eu tenho oxiácido, eu tenho írico. E se eu tenho os oxiácidos com 1, 2 ou 3 oxigênios, eu vou ter o oso, certo? Aí, pra transformar de ácido para ânion, eu só troco a nomenclatura. Então, os que forem hídrico eu passo para eto, os que forem oso eu passo para ito e os que forem írico eu passo para ato, tá? Essa tabelinha aqui, gente, ela é mega importante, tá bom? Porque ela sempre tá presente aí nos exercícios. Então, por exemplo, se eu tenho um ácido clorídrico, certo? Que é um HCl, ácido clorídrico, e eu quero tirar apenas o ânion desse ácido. Então, no caso, vai ser o Cl menos, certo? Então, daí, eu tenho de ácido clorídrico, ó, a terminação aqui, eu tenho para cloreto. Então, eu troquei o hídrico por eto, tá? Ácido sulfídrico, a mesma coisa. Se eu quero tirar o ânion, eu pego e troco, ponho só sulfeto. Ácido hipocloroso, a mesma coisa. Se eu tenho hipocloroso e eu quero tirar só o ânion, só que aí eu preciso falar sobre a nomenclatura. Então, aqui eu tenho um oso, aí eu venho aqui na tabela e olho que de oso ele passa para ito. Então, ele fica ácido hipoclorito, tá bom?
Tudo bem? A nomenclatura dos ácidos? E daí a gente vai começar a falar das bases. Tudo certo? Sim, não, talvez. Bom, vou falar então. Continuando. Referente às bases, a base é um pouquinho assim mais tranquila de nomear, tá bom? Os ácidos que são um pouco complexos. Então, referente às bases, a gente tem quando ele é formado apenas por uma base, ou por exemplo, ele só tem só uma base, tá bom? Então, eu vou ter hidróxido, né, que é a nomenclatura que representa e que se refere à base. Aí eu vou ter o D, tananã. Então, eu não posso na base colocar hidróxido e já o nome do cátion. Eu tenho que colocar hidróxido de pananã, tá bom? Aqui, ó, nome do cátion ligado ao ânion OH. Então, eu vou, por que isso, né? Porque o OH, ele já é representado pelo hidróxido, que no caso é a base, tá bom? E aí, o nome do cátion é o que a gente coloca aí. Então, por exemplo, NaOH, hidróxido de, o nome do cátion aqui, ó, sódio, tá? KOH, hidróxido de potássio. MgOH2, hidróxido de magnésio. KOH2, hidróxido de cálcio. Então, a base, ela segue meio que uma regrinha assim, bem, vamos falar assim, igual, né? Então, é sempre hidróxido de pananã, hidróxido de pananã, tá bom? Ah, mas por que tem esse hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2? Porque, tá vendo aqui, ó, CuOH, CuOH2, o cobre pode ser tanto mais 1, certo? Quanto mais 2, dependendo da configuração e dependendo de como ele tá ligado. Aí, a gente precisa representar, porque se eu colocar só hidróxido de cobre, tanto nessa quanto nessa, os nomes seriam iguais e a gente não saberia qual é a molécula, se é 1 ou se é 2, certo? E aí, por isso que a gente representa com o número romano 1 e 2, tá bom? Então, quando ele é mais 1, fica hidróxido de cobre 1, quando é mais 2, né, no caso que tem duas bases aqui, né, 2OH, hidróxido de cobre 2. E assim sucessivamente, para o ferro, tá bom? Tá vendo que o ferro é 2 e 3? Porque ele pode ser mais 2 ou mais 3, pro ouro, tá? Bom, quando é formado por duas bases, então, certo? Então, assim, eu tenho a mesma nomenclatura, tá vendo? Hidróxido de, aí eu tenho o nome do cátion, cobre, ouro, tanto faz, tá? É só um exemplo. E aí, eu vou ter mais a nomenclatura ICO ou oso. Então, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, carga maior e carga menor? Então, quando a minha carga é maior, eu vou ter o ICO. Quando a minha carga é menor, eu vou ter o oso. Então, por exemplo, se eu tenho lá o cobre mais 1 e o cobre mais 2, a minha carga maior é o mais 2, certo? Então, se fosse com mais 2, ela podia ser representada pelo ICO. E se fosse por mais 1, ela ia representada pelo oso, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Cu mais 1, esse mais representa a carga que era para estar em cima do cobre, tá? Mas eu não consegui pôr. Então, eu tenho C1 mais 1 e OH menos 1, né? Que é hidroxilo. Então, eu coloco isso aqui, ó. Hidróxido de, aí pode ser cobre 1, né? Que é a nomenclatura que a gente tinha falado ali no outro slide. Ou hidróxido cuproso, tá? Então, a gente só trocou aqui, ó, o oso, que ele tem uma carga menor, que no caso é mais 1, tá bom? E eu posso ter a ligação do Cu mais 2, que aí forma uma base com 2, com o numerinho 2 lá embaixo, certo? Com duas hidroxilas, no caso. Aí eu coloco hidróxido, né, comum, D, pode ser cobre 2, igual a gente tinha representado lá no outro slide, ou eu posso trocar para hidróxido cúprico. Então, aqui, como eu tenho uma carga maior, né, eu falei que a gente troca a carga maior pelo ICO. Então, de hidróxido de cobre 2, eu posso colocar hidróxido de cúprico, tá bom? Que aqui tem
o I. E para o ouro a mesma coisa. Aqui esses dois exemplos, né, do cobre e do ouro, mas são para outras moléculas também. Então, o ouro, quando eu tenho 1, eu posso trocar por auroso. Quando eu tenho 3, eu posso trocar por áurico, tá bom? Então, tá bom. Então, tudo bem? Eu coloquei aqui por hoje é só obrigada, mas ainda não acabou, tá, gente? É porque esse slide era pra gente ter acabado na aula passada. Mas tudo bem, entenderam os ácidos e as bases, a nomenclatura, a classificação, tudo certo? Deu pra entender? Deu sim ou não? Se deu pra entender, a gente vai começar a falar dos óxidos e dos sais. Sim, sim. Então, beleza, obrigada. Aqui respondeu. Então, tá bom. Então, vamos começar a falar dos sais e dos óxidos, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, tá. Então, vamos falar agora sobre os sais e os óxidos. Bom, vamos falar primeiro sobre os sais, tá? O que são, né? O que é os sais? Então, a gente falou lá de ácidos e bases, certo? E a gente falou que ácido tem várias teorias, mas que ácido pode ser que libera H+, base que libera OH-, ou pode ser um que doa prótons, um que recebe prótons, ou pode ser um que doa elétrons, um que recebe elétrons, né? Teve essas três teorias aí que a gente viu. Os sais não, os sais a gente é uma coisa só. Então, é todo composto que em água se dissocia e libera um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, certo? Então, por exemplo, eu tenho a junção de um ácido e uma base aqui, então HBOH. Aí eu vou ter a formação dos produtos. Então, a formação dos produtos vai ser a água e esse sal aqui. E como eu vou saber se que é um sal? É porque ele não vai ter nenhum H ligado a ele e nenhum OH ligado a ele. Então, ele é uma molécula que não tem nem H nem OH. Ele vai ter um cátion e um ânion diferente desses dois. Então, por exemplo, aqui o B seria meu cátion e o A seria meu ânion, certo? Então, aqui A e B lá. B positivo é o cátion, A negativo é o ânion, tá? Então, geralmente, os sais, eles são formados pela junção de um ácido com uma base, tá? Não necessariamente, tem as exceções, tá? Mas, geralmente, na maioria dos casos, eles são formados pela relação entre um ácido e uma base, formando um sal e uma água. Geralmente, na equação, sempre formam uma água junto. Então, forma um sal e uma água. Porque o hidrogênio, o H+, e o OH-, eles ficam ligados aqui na água, né? São eles que formam a água, né? O H+ e o OH-. Aí, por isso, a gente consegue ter um sal que não tenha nenhum cátion H+, e nenhum ânion OH-, tá? Então, o sal é todo composto que se dissocia e forma uma molécula sem H+, e sem OH-, bom? A nomenclatura dos sais, ela obedece à seguinte regra. Então, eu tenho o nome do ânion, B e o nome do cátion. Então, por exemplo, eu vou ter aqui borato de cálcio. Então, borato de cálcio, né, seria... Cadê o boro? B... Ca. Tá? Então, assim, essa molécula, por exemplo, aqui, que eu desenhei aqui, tá? Seria o borato de cálcio. Então, vamos entender. Eu tenho o meu ânion aqui, que é o B, certo? Ele tem carga negativa, porque a gente já estudou sobre a queda das cargas aqui. E eu sei que o meu cálcio tem carga mais 2, por causa que o meu B ficou com 2 aqui embaixo, certo? Ah, professora, tá bom.
Mas por que então borato, né? Porque a gente vai lembrar lá dos ácidos, certo? A gente vai pegar lá a nomenclatura dos ácidos, então eu vou ter lá meu boro, aí eu vou trocar o ico pelo ato. Então, o nome do meu ânion, ele vai ficar borato de cálcio comum, ok? Então, essa é o que eu falei pra vocês, essa tabelinha era bom, assim, dar uma decorada, porque ela tá sempre presente aí nos exercícios, tá bom? Então, todas as terminações de hídrico fica para eto, todos os usos ito e todos os icos atos, tá bom? Então, no sais, a gente obedece a nomenclatura do nome do ânion com o nome do cátion, tá? Então, aqui um exemplo: borato de cálcio, carbonato de potássio, sulfato de potássio, fosfato de césio, ok? As neutralizações parciais dos ácidos, ou seja, são as reações químicas entre os ácidos e as bases. Lembra que eu falei que nos sais, geralmente, a formação sempre por conta dos reagentes serem ácidos e bases? Então, assim, aqui na neutralização parcial, a gente vai ter essa reação e vai sobrar H+, ou H-, que ficará incorporada na estrutura do sal, tornando-se um sal ácido ou um sal básico. Então, vamos entender. Formação de sal ácidos. Pequena apresentação do hidrogênio ionizado. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ácido e uma base, certo? H2SO4, NaOH, que são os reagentes da minha reação. Depois da setinha, eu tenho os meus produtos. Mas, como é a minha neutralização parcial, quando então eu fui lá juntar os reagentes, eu vi que sobrou um ácido, esse aqui continua sendo meu sal, porque lá atrás eu falei que o sal não tem H+, e OH-, só que tem as exceções e tem os sais ácidos e os sais básicos. Então, quando eu tenho um sal que tem uma presença de um H, eu vou ter um sal ácido, tá bom? E a nomenclatura, que é aqui embaixo, a gente fica hidrogênio sulfato de sódio ou sulfato ácido de sódio, tá bom? Tem essas duas nomenclaturas. Eu posso pôr o hidrogênio na frente, porque para representar que é um sal ácido, ou posso colocar sulfato ácido de sódio, tá bom? E, professora, como eu vou saber que é um sal? Porque lembra que eu falei que na reação, para formar sal, a gente sempre libera água? Então, por isso que a gente também entende como um sal, tá bom? Então, nos sais ácidos, a gente tem a presença de um hidrogênio. E nos sais básicos, né, que é a neutralização parcial da base, a gente tem a mesma coisa, só que ao invés de ser um ácido, é uma base. Então, eu tenho aqui um ácido mais uma base, e aí no meio do meu sal, eu vou ter a presença de um OH-, que representa um sal básico. E aqui é a formação da minha água. A nomenclatura pode ser cianeto básico de cálcio ou hidróxido cianeto de cálcio, tá bom? Então, quando eu tenho a presença de um OH-, que representa um sal... Ai, gente, eu vou voltar pro barulho, né? Que representa um sal básico, eu vou representar desse jeitinho aqui, tá bom? E eu posso nomenclar como cianeto básico de cálcio ou hidroxicianeto de cálcio, tá bom? Sais mistos ou sais duplos. Então, eles são provenientes da reação de neutralização entre dois ácidos e uma base, ou vice-versa, um ácido e duas bases. Então, é dois ácidos ou uma base, ou um ácido e duas bases. Então, por exemplo, eu tenho aqui HCl é um ácido, HBr é outro ácido. Então, nesse caso, eu vou ter dois ácidos e eu tenho aqui um KOH2, que é uma base. Então, nesse caso aqui, eu vou ter dois ácidos e uma base, certo? Aí, eu vou formar KBrCl. É até estranho de falar, né? E aqui, duas águas. Então, eu vou ter cálcio, o bromo e o cloro tudo misturado, certo? Então, eu formei aqui o meu sal. Aí, como fica a minha nomenclatura? Fica cloreto, brometo de cálcio, tá bom? Então, assim, na ordem, eu sempre coloco de trás pra frente. Então, eu coloco o cloreto, o brometo e aqui como fala? Meu Deus, de carguinha positiva, o meu
Meu cátion, lembrei, meu cátion. Então, o meu cátion sempre por último, tá? E os meus ânions, eles vêm sempre na frente, só que eu começo pela molécula de trás. Então, vamos entender aqui a nomenclatura do caso especial. Os elementos e radicais, eles devem ser escritos em ordem crescente de eletronegatividade. Lembra daquela fila de eletronegatividade que eu apresentei para vocês? Fom, cloro, brisco, pH? Também é muito importante. E no caso do nome, recomenda que se escreva o mesmo em ordem decrescente de eletronegatividade, tá? Então, assim, para esses casos especiais, a gente escreve geralmente de trás para frente na ordem decrescente da eletronegatividade, tá bom? Então, esses sais mistos ou duplos, ou é uma base e 2 ácidos, ou 2 bases e 1 ácido, tá bom? Os sais hidratados são aqueles sais que eles têm água em sua composição, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui Na2SO4, pontinho, que é como se fosse uma multiplicação, 10H2O, né? Acho que você já deve ter olhado isso. Então, eu vou ter, nesse caso, a nomenclatura vai ser sulfato de sódio, então eu vou pegar aqui, vou dar nome a esse sal, normalmente, e aí eu vou pegar a água e eu vou dar a nomenclatura simplesmente para água. Então, aqui vai ser deca hidratada, porque eu tenho 10, deca é de 10, beleza. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar e dar nome a esse sal, sulfato de cobre, ponto. Daí, como eu tenho essas águas aqui incubadas no sal, eu vou ter um pentahidratado, e assim sucessivamente. Aqui um dihidratado e aqui um tetrahidratado, tá bom? Então, os sais hidratados, eu preciso nomenclar eles, dando o nome do meu sal, mais o nome de quantas águas eu tenho. Então, se eu tenho 10 é deca, 5 penta, 2 di e 4 tetra. E aí, assim sucessivamente, tá bom? Tudo bem? Sim, não, talvez. Tudo bem com sais? Sim, tá bom, então. Então, ótimo. Deixa eu olhar só uma coisa aqui rapidinho. Pronto. Vamos, 10h53. Vamos começar os óxidos e aí a gente para onde der, tá bom? Então, vamos lá. Falando sobre os óxidos. Então, a gente acabou de falar sobre os sais, certo? E vamos conversar sobre os óxidos agora. O que são os óxidos? São compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor. Então, tudo que está ligado a outros elementos, ao oxigênio ligado a outros elementos, menos o flúor, se encaixa como óxido. Então, a gente tem metais ligados ao oxigênio, a gente tem óxidos metálicos, que eles possuem um caráter básico. E a gente tem os oxigênios ligados aos... tá certo. E aí eu tenho os oxigênios ligados aos metais também, só que eu tenho alguns óxidos moleculares, tá? Que possuem um caráter ácido. Você está confuso aqui, mas espera aí que vocês já vão entender, que a gente vai explicar o que é isso nos próximos slides, tá bom? Então, eu tenho um exemplo de óxido. Eu tenho Na2O, Al2O3 e CaO, tá bom? Então, os óxidos são compostos binários do oxigênio ligados a qualquer tipo de elemento, menos o flúor, tá? Então, tá. O que são óxidos básicos? São óxidos iônicos formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, é família 1A e família 2A, certo? Então, quando o oxigênio está ligado à família 1A e à família 2A, eles são representados como óxidos básicos. E quando em contato com a água, produzem uma base, certo? E quando em contato com o ácido, produzem um sal mais ácido. Então, vamos ver os exemplos. Então, eu tenho aqui um Na
2O, que é um sal, eu tenho minha água aqui, eu vou formar um NaOH, então eu vou formar um óxido básico. Se eu tenho um sal mais um ácido, eu vou formar um outro sal e uma outra água. Desculpa, eu falei errado. Se eu tenho um óxido básico aqui, certo? Que é NaO, que o Na é da família 1A e o óxido é o oxigênio, mais um ácido, eu vou formar um sal e uma água. Então, aqui, se eu tenho um óxido ácido ligado à água, certo? O óxido, meu Deus, gente, o óxido básico ligado à água, eu vou formar um sal, certo? E se eu tenho um óxido básico ligado a um ácido, eu formo um sal mais água, tá bom? Quando temos um óxido reagindo com um ácido, formando sal e água, esse tipo de reação ele ocorre em duas etapas. Então, se eu tenho um óxido que reage com ácido e forma sal e água, ele ocorre em duas etapas. Como assim? Então, eu tenho aqui, ó, um óxido mais uma água, forma CaOH2, certo? Daí, eu vou ligar esse meu CaOH2 com um ácido, independente de qual for, tá? Daí, eu vou formar um KCl2 e o 2O, e o 2H2O. Daí, lembra que eu dei uma explicada sobre essa soma de equações na aula passada, eu acho, né? Daí, eu vou somar essas equações. Então, tudo que eu tiver do meu lado esquerdo, eu vou ver se eu tenho do lado direito. Se eu tiver, eu cancelo. Se eu não tiver, eu escrevo. Então, eu tenho CaO aqui? Não tenho do outro lado. Então, eu escrevo. Eu tenho H2O aqui? Tenho. Então, eu vou cancelar. Tá vendo que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1? Eu cancelo apenas um e vai sobrar um desse lado, certo? Então, por isso que é só uma água aqui que a gente tem. Eu tenho KOH2 desse lado e desse. Tenho um de cada, então cancelo. Eu tenho o 2HCl, não tenho do outro lado. Então, eu escrevo e o KCl também. Então, beleza. Então, para a formação de um sal e de uma água, quando a gente tem para reagir um óxido básico com um ácido, a gente tem em duas etapas essas reações, tá? E aqui embaixo é um outro exemplo. Então, eu tenho NaO mais água, certo? Que seria um óxido básico mais uma água. Ele vai formar essa molécula. E aí, eu vou ter aqui uma base mais um ácido, que é o H3PO4, que vai formar essas duas moléculas aqui. Daí, eu vou fazer o corta-corta, vou somar as minhas equações e vai dar a equação final, tá bom? Tudo bem? Eu vou parar por aqui, que já é 11 horas, tá? Então, eu vou parar nos óxidos básicos, e aí, na aula que vem, a gente vê os óxidos ácidos e a continuação. Tudo bem? Tudo certo? Vou parar a gravação.